Olá, olá, uma boa noite, um bom início de noite para você nessa terça-feira. E hoje nós queremos trazer uma palavra do coração do Pai para o seu coração. Você que acompanha o nosso programa aqui todas as terças, sabe que nós estamos caminhando aí, utilizando como guia o livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. E hoje nós estamos no dia 9, né? O dia 9 é uma pergunta, o título do capítulo é O que faz Deus sorrir? Nós estamos falando sobre agradar o coração de Deus, né? Que você nasceu para agradar a Deus. Enquanto nós agradamos a Deus, então o autor usa aqui essa metáfora, né? Que nós fazemos o coração de Deus sorrir. Deus declarou acerca do seu Filho Jesus: Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E você é filho, você é filha amada de Deus, e Ele tem prazer em você. Ele te criou, Ele idealizou você, Ele trouxe a existência para o deleite dEle, e Ele se alegra com a sua vida. E o que nós podemos fazer para agradar a Deus? Nem todos os filhos agradam seus pais, né? A gente estava conversando sobre isso agora mesmo. Alguns filhos resolvem desagradar seus pais, ainda que sejam amados, ainda que sejam queridos, ainda que sejam aceitos, no coração de seus pais há uma dor, há uma tristeza, pois seus filhos resolveram trilhar caminhos que não agradam o coração de seus pais. Também é assim com Deus. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Deus nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus não fez isso com mais ninguém. Deus não fez isso com mais nada. Quando você lê sobre a criação, lá no livro do Gênesis, Deus cria tudo pelo poder da sua palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja separação entre o dia e a noite, houve separação. E disse Deus, haja isso, haja aquilo. E as coisas foram acontecendo a partir da palavra de Deus. Mas quando Deus foi criar o homem, Deus não disse, haja o homem. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus molda o homem a partir do barro e sopra no homem o seu fôlego de vida. Então nós somos a imagem do Criador. Mas muitos dos filhos de Deus resolvem se distanciar do Criador, decidem viver por sua própria conta, decidem agradar a si mesmos, fazer aquilo que eles acham bom, coerente, agradar seus próprios corações, satisfazer seus próprios desejos e se afastam da vontade de Deus. Tais filhos não estão agradando o Pai, mas entristecem o coração de Deus. E a Bíblia nos chama a atenção para que nós não entristeçamos ao Espírito Santo de Deus. Então, você quer ser esse filho que agrada ao Pai? Você quer ser essa filha que agrada o coração de Deus? Quando os olhos de Deus passam sobre a terra e eles contemplam você, há um sorriso no rosto de Deus? Quando Ele percebe o meu estilo de vida, quando Ele percebe o seu estilo de vida, quando Deus percebe as minhas escolhas, as suas escolhas, Deus se agrada? Se não, ainda é tempo de agradar o coração do Pai. Deus é um Deus que está sempre pronto a nos receber de volta, um retorno e a nos reconciliar com Ele. E eu quero te dar algumas dicas de como você e eu, quero tirar da palavra de Deus algumas dicas de como você e eu podemos agradar ao nosso Pai, de como nós podemos tirar um sorriso do rosto de Deus com a nossa vida. A Bíblia fala acerca de um homem chamado Noé, e nós vamos aprender com ele sobre como agradar a Deus. A Bíblia fala que Deus se agradou de Noé. Noé viveu num tempo em que Deus se entristeceu profundamente com a humanidade. A Bíblia diz que Deus, olhando a terra, não achou ninguém que o agradasse. Nenhum homem, nenhuma mulher tirou um sorriso do coração de Deus. Todos se desviaram, todos desobedeceram, todos andavam por caminhos tortuosos. E a Bíblia fala que Deus se entristeceu de tal forma que Ele se arrependeu de ter criado o homem. E então decidiu no seu coração que destruiria tudo. Mas houve um homem que agradou a Deus. Esse homem Noé. Ora, eu e você também vivemos em tempos desafiadores, onde muitas pessoas têm decidido virar as costas para o Criador, para o nosso Pai Celestial.
e viverem de uma maneira que desagradam seu coração, que o entristecem. Veja, Deus te criou com um propósito. Deus te criou para trazer alegria ao coração dele. Quando nós nos desviamos do nosso propósito, não há razão para a nossa existência. Veja, a humanidade se desviou tão violentamente do seu propósito que Deus resolveu destruir tudo através do dilúvio. Mas Deus se agradou de Noé. E quando Deus se agradou de Noé, nós estamos vivos, eu e você, porque Deus se agradou de Noé. Olha só o que um homem e uma mulher que agrada a Deus pode fazer. Pode salvar toda uma geração. Como Noé agradou a Deus? A primeira coisa que eu quero dizer para você é que Noé andava com Deus. A Bíblia fala isso. Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. Ali perto, ali no Gênesis, a Bíblia chama atenção para dois homens e ela usa essa expressão, que Enoque andava com Deus. E Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E a Bíblia repete essa mesma expressão falando de Noé, que Noé andava com Deus. E o que é andar com Deus? Significa que Noé tinha um relacionamento com Deus. Noé não era alguém que encontrava Deus somente aos domingos, né? Algumas pessoas fazem assim, elas se esquecem de Deus e elas o encontram uma vez por semana quando vão ao templo. Então, de segunda a sábado, ninguém se lembra de Deus. Ninguém lembra que Deus existe, cada um faz o que quer, faz da sua vida o que bem desejar. E aí no domingo vai se lembrar de Deus e vai dar uma pequena atenção a Ele. Noé não era assim. Noé andava com Deus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, Noé andava com Deus. Noé tinha prazer em se relacionar com Deus. Você quer fazer Deus sorrir? Você quer agradar a Deus? Então tenha prazer em estar com Deus. Tenha prazer em buscar a esse Deus. Tenha prazer, volte-se intencionalmente para estabelecer um relacionamento profundo com seu Criador. A humanidade rompeu a sua relação com Deus e se afastou dele. E daí veio toda a sorte de mazelas que nós enfrentamos hoje. O pecado entrou no mundo e o homem se degradou. E o homem se desfigurou, perdendo a imagem do Criador à medida que se afastava dele. Mas você pode retornar a Deus e agradar ao coração de Deus. Deus sorri quando nós o amamos acima de qualquer coisa. Ame a Deus. Mais do que saber que Deus existe, mais do que frequentar uma igreja, mais do que ter uma religião, ame a Deus. Ame a Deus. Relacione-se com Ele, esteja perto dEle. Nada é mais importante na sua vida do que amar a Deus. Deus sorri quando nós confiamos nele. Ora, veja, Noé confiou em Deus. Noé nunca tinha visto chuva. E Deus de repente fala para Noé, olha cara, eu vou mandar chuva que vai alagar tudo, eu preciso que você construa esse barco. E Noé confiou que Deus iria fazer. E Noé construiu, veja, Noé demorou mais de 100 anos para construir a arca. Imagina, o trabalho de uma vida inteira Noé fez para agradar a Deus. É isso, é a sua vida inteira para agradar a Deus. Não é um pedaço da sua vida. Não é um pedaço da sua vida que você chama de religião, que você separa para agradar a Deus. Deus não quer um pedaço da sua vida, Deus não quer um pedaço da sua atenção, Deus não quer um pedaço do seu coração, Deus quer você por inteiro. Deus quer que você o ame, Deus quer que você confie nele, que você ama nele. Confiar em Deus é um ato de adoração. Noé obedeceu a Deus e Deus sorri quando nós o obedecemos. A Bíblia fala que Noé fez tudo exatamente como Deus mandou. Deus deu as medidas para Noé. Noé, você vai fazer a arca assim. Você vai usar tal material. Você vai fazer de tal forma. Você vai tirar a medida assim. E Noé fez, a Bíblia registra exatamente como Deus mandou. Não se desvie do plano de Deus para a sua vida. Não se desvie das orientações de Deus para a sua vida. Veja, eu estava meditando ontem quando eu voltava a pé da academia. Fui malhar ontem, depois da academia eu voltava para casa e eu fiquei pensando. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você já viu um vírus? Quantas pessoas estão me ouvindo hoje
ou me vendo aqui pelo Instagram que já viram um vírus. Você já viu um vírus? Não na televisão, não pintado em um livro. Você já viu pessoalmente um vírus? Olhou pela lente de um microscópio e viu lá naquela lâmina um vírus? Você já viu um vírus? Eu garanto para você que praticamente 99% das pessoas da Terra jamais viram um vírus, mas acreditam que um vírus existe. Acreditam que o vírus existe porque veem os efeitos que os vírus causam. Acreditam tanto que um vírus existe que deixou que um vírus mudasse completamente seus hábitos. Um vírus prendeu as pessoas em casa, um vírus impediu as pessoas de trabalhar, um vírus impediu as pessoas de ir à igreja, um vírus impediu as pessoas de casarem, muita gente adiou o casamento, um vírus fez as pessoas mudarem completamente seus hábitos, usam máscaras dia e noite e dia, saem na rua com máscara, se isolaram. O vírus mudou completamente a rotina da Terra, do planeta Terra, um vírus. Um serzinho minúsculo, invisível, que poucas pessoas já viram. Você já viu Deus? As pessoas não estão dispostas a mudarem seus hábitos por causa de Deus. Deus ordena, viva assim. Deus ordena, use seu corpo assim para me agradar. Deus ordena, use seu dinheiro assim para me agradar. Deus ordena, relacione-se com as pessoas assim para me agradar. As pessoas viram as costas para Deus, ignoram sua palavra, ignoram sua vontade. Os sinais de que Deus está aí são abundantes na terra e fora da terra. A medida exata, a distância exata entre os planetas, entre os astros, tudo, a Bíblia fala que a criação revela a glória de Deus. Então você nunca viu, mas existem sinais abundantes, infinitos da existência de Deus. Mas muitas vezes nós não queremos mudar os nossos hábitos para nos adequar à vontade de Deus. Tem mais gente que tem fé no vírus, tem mais gente que tem mais fé na doença do que em Deus, porque deixou o vírus mudar seus hábitos, mas nunca deixou a palavra de Deus mudar seus hábitos. A obediência tira um sorriso do rosto de Deus. Obedeça a Deus. Volte-se para o seu Criador. Faça a vontade de Deus. Quando você obedece a Deus, Deus sorri. Deus se alegra quando você molda a sua vida à vontade dEle. Ouça a palavra do Senhor e obedeça. Deixe que a vontade de Deus mude completamente sua maneira de pensar, seus hábitos diários, sua maneira de usar seu corpo. As pessoas usam o corpo do jeito que querem e não percebem que estão degradando a humanidade. As pessoas fazem sexo do jeito que querem e estão acabando com a família. Gente sem ter condição de criar filho tendo filho. Gente que abandona filho para avô cuidar, para avó cuidar, ou abandona solto no mundo porque não estava pronto para ter filho. Mas, não, o corpo é meu corpo, minhas regras. Fala isso pro vírus, meu corpo, minhas regras, e sai por aí sem máscara. E sai abraçando as pessoas por aí na rua. Mas para Deus, para as regras de Deus, eu posso dizer isso. Deus se entristece quando desobedecemos. Quem quer agradar a Deus, obedece. Noé obedeceu e fez tudo conforme Deus instruiu. Se você quer agradar a Deus, obedeça. Jesus declarou isso, né? Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Jesus declarou, quem é aquele que me ama? Aquele que obedece os meus mandamentos. Então não adianta dizer que ama a Deus, mas aborrecer sua palavra, aborrecer seus mandamentos e viver a vida do jeito que quer. Se você quer agradar a Deus, se você quer tirar um sorriso dos lábios de Deus, você precisa então obedecer. Noé obedeceu. Deus sorri quando nós o louvamos e damos graças continuamente. Quando Noé saiu da arca depois do dilúvio, a Bíblia diz que ele edificou um altar e fez um sacrifício em adoração a Deus. Agradeça a Deus pela vida que você tem. Não reclame pelo que você não tem. Ao invés de reclamar com Deus e se revoltar com Ele por aquilo que você não tem, pelas dificuldades que você passou, adore-o.
Louve-o, exalte-o pelo que ele te dá, seja grato. Noé podia ter saído finalmente essa miséria, depois de tanto tempo nessa arca, com esse tanto de bicho fedido, já não aguentava mais. Não, Noé não saiu assim da arca, Noé saiu da arca grato. E adorou e louvou a Deus. Procure sempre no seu dia razões para agradecer a Deus, razões para louvá-lo. Faça uma lista, eu sou grato por isso. Eu sou grato por isso, eu sou grato por isso, eu sou grato. Faça uma lista e agradeça a Deus e o adore e o louve por tudo que Ele lhe dá, por como Ele tem cuidado de você. Deus se agrada daqueles que têm um coração grato. Deus se agrada daqueles que colocam seus dons, os seus talentos à disposição de Deus para fazer a vontade dEle na terra. O que você faz bem? O que você sabe fazer com excelência? Que tal fazer isso para a glória de Deus? Que tal dedicar a Deus a sua vida, os seus dons, os seus talentos, o seu tempo? Deus se agrada. Noé fez isso. Dedicou muitos anos da sua vida. Deus procura pessoas como Noé no século 21. No meio dessa geração que se afasta de Deus, no meio dessa geração que só quer fazer o que acha que é certo, o que pensa que é certo, Deus procura pessoas que ouçam sua voz, que o obedeçam, que se consagrem a Ele, que o agradem. Deus está buscando pessoas para andar com Ele. Você quer andar com Deus? É o meu convite para você hoje. Venha andar com Deus. Venha arrancar sorrisos do coração do nosso Papai do céu, do nosso Pai celestial. Venha agradá-lo com sua vida. Tire um sorriso do rosto de Deus. Deus te abençoe. Essa é a palavra de hoje para o seu coração.